1 João, capítulo 1, nós vamos ler os 4 primeiros versos desta carta. Primeira João, verso 1, a seguir, diz assim, eu leio na nova versão internacional, NVI. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos, e proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Vamos orar mais uma vez, queridos. Pai, nessa manhã, nós queremos pedir ao Senhor, assim como os meus irmãos já oraram por mim, eu também oro por eles e oro por mim novamente, pedindo que Tua graça possa vir sobre nós, que nós possamos ouvir o Teu Espírito. Tira todo atrapalho dentro de nós, fora de nós, que o Senhor possa prevalecer nessa manhã entre nós aqui. É o que oramos, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu pressuponho que todos que estão aqui já professaram a sua fé em Cristo Jesus, já creram em Jesus para a salvação, e isso é muito importante para o texto que nós estamos lendo, para o tema que eu quero propor para nós nessa manhã. E o tema proposto, que no meu coração veio, é a glória de Cristo. Se todos nós estamos fazendo a leitura comunitária, percebemos, essas cartas, elas são denominadas cartas gerais, porque como você bem observou, essa carta ela é direta dentro do assunto que João quer tratar. Você não percebe aqui uma saudação inicial, você não percebe um público distinto, escolhido. Não é como uma carta de Paulo, por exemplo, onde você tem saudações, e essa carta é destinada a uma igreja, por exemplo. Mas é uma carta onde João já entra direto naquilo que ele quer compartilhar, naquilo que ele quer evidenciar. E isso nós podemos notar, não só aqui nas cartas gerais de João, a primeira, a segunda e a terceira carta, mas também no seu evangelho, aquilo que nós chamamos de literatura joanina, neotestamentária, ou os escritos de João no Novo Testamento. E por que esses escritos eles são tão importantes? Meus irmãos, cronologicamente falando, esses são os escritos acerca da pessoa e obra de Jesus, mais próximos de nós no tempo. Talvez, para alguns, e eu até concordo com isso, o João é muito detalhista, né? O João tem uma percepção muito conquistada por Cristo Jesus, e ele traz detalhes que outros evangelistas ou não colocaram, ou ele coloca com mais propriedade, com mais qualidade, podemos dizer assim. Mas, portanto, este é um escrito mais próximo de nós. Podemos dizer que este é o retrato mais fresco da pessoa e obra de Jesus Cristo que nós temos na Escritura. Aquilo que nos chega mais próximo. E João aqui está escrevendo essa carta e, como nós pensamos, ele aqui é um homem já avançado em dias. E eu acho que é comum a todos nós o prazer de conversar com pessoas de mais idade. Porque à medida que fazemos isso, nós ouvimos as histórias dessa pessoa, nós ouvimos sobre a sua vida, sobre as suas conquistas,
sobre as suas frustrações, sobre os seus erros, os seus acertos, aquilo que de mais importante lhe aconteceu, as tristezas, os pesares, e tantas coisas nós podemos aprender assim com pessoas de mais idade. Portanto, João aqui está nos oferecendo as suas palavras da maturidade, o seu resumo daquilo que foi o mais importante durante toda a sua vida. Aquilo que de fato, se nós tivéssemos tido a oportunidade de sentar e de ouvi-lo, muito provavelmente ele repetiria essas mesmas palavras. Podemos ver na descrição desse texto que algo conquistou João durante a sua vida. Um episódio único, um chamado especial, uma pessoa única, um evento único, que para sempre mudou não só o destino do povo de Israel, ou os judeus, por assim dizer, mas a história humana para sempre. Mas nós também temos que levar em conta os desafios que João também aqui e a igreja já enfrentavam, já nos seus primeiros dias. João nos mostra que a batalha da fé é contínua e que o perigo dos falsos mestres e das vãs filosofias sempre rodearam o rebanho de Cristo. O que ocorre hoje nos nossos dias, meus irmãos, não é nada diferente do que ocorria no primeiro século. Estamos cercados de muitas vozes, estamos cercados de muitos ensinos, de mestres, segundo a sua própria cobiça, segundo o seu próprio entendimento. Há no meio da cristandade, eu sempre falo isso com os jovens aqui, no meio da cultura evangélica, porque assim como nós temos uma cultura pop, hoje nós temos uma cultura evangélica no Brasil. Muitos que arrogam para si falar em nome de Deus. E aqui, João, já nos primeiros dias da igreja, enfrentava, por exemplo, o gnosticismo ou docetismo, o ensino de que o mundo material era mau e o mundo espiritual era bom. Que tudo que era matéria era de menor valor, mas que aquilo que era espiritual era o que de fato importava. Se você olha aí no capítulo 4, eu queria te pedir que você desse um pulinho de página, capítulo 4, verso 2 e 3. João diz assim: vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo. Veja que ele está falando de um reconhecimento do Espírito no momento, então, onde muitas vozes, muitos ensinos estranhos rondavam a igreja. Então ele diz que nós poderíamos reconhecer o Espírito deste modo. De que modo? Todo espírito que confessa que Jesus veio em carne procede de Deus. Mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. E aí, esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo, e agora já está no mundo. Portanto, João traz a importância da encarnação de Cristo. Como pode a matéria ser má se Deus se fez reconhecido em figura humana? Se Deus entrou no tempo e na história por meio da encarnação de Cristo Jesus. Portanto, Deus está na encarnação de Cristo, redimindo para si todas as coisas. Mas não havia só o perigo do protognosticismo, ou do próprio docetismo, havia também o grave perigo do antinomianismo. A palavra é estranha e feia, mas se você for pensar sobre ela, o seu ensino era que, como o corpo e a matéria é má, não importa o que nós fazemos com o nosso corpo. Se o bom é o espírito, quem se importa com aquilo que nós fazemos por meio do nosso corpo? Olha aí o verso de número 6 do capítulo 1, ainda da carta de João. Diz assim:
1 João 1,6. Se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, o que diz o texto? Mentimos e não praticamos a verdade. Verso de número 8. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Verso 10. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Verso 6 do capítulo 2. Diz aí: aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. João está dizendo que aquilo que fazemos com o nosso corpo, aquilo que fazemos com o que somos, para Deus tem importância. Ele está dizendo que nós devemos andar como Cristo andou. Ele está dizendo que nós devemos reconhecer que nós somos pecadores e que aquilo que fizermos por meio do corpo, sendo pecado, receberá juízo de Deus. Portanto, irmãos, não só um protognosticismo, não só o próprio docetismo, como eu disse, mas havia também este perigo. Como isso é hoje comum no meio da cristandade. Há crentes que pensam que podem fazer com o seu corpo o que bem entendem. Há crentes que pensam que podem andar por onde eles entendem que devem andar. João está dizendo que nós devemos andar com o nosso corpo imitando a Cristo, fazendo apenas aquilo que é a vontade de Deus. Que o que fazemos com o nosso corpo, para onde colocamos os nossos olhos, para onde colocamos as nossas mãos, os nossos pés, os nossos ouvidos, mente e coração, tudo isso importa. Porque para onde essas coisas apontam? Na verdade, elas estão apontando em que direção o nosso coração está apontado. Se nós não dominamos o nosso corpo, é sinal que o nosso coração também não está dominado pelo senhorio de Cristo. João está dizendo que não pode haver aqui uma incoerência entre o que professamos da nossa fé em Cristo, que se fez carne, e o que nós fazemos na nossa conduta diária. Mas vamos olhar então para o texto com mais cuidado. Veja, olha como ele inicia o verso de número 1. João diz assim: o que era desde o princípio. Há muita discussão na teologia sobre qual referência ou a que João está se referindo aqui. Seria a pessoa de Jesus? Seria o evangelho eterno de Deus? Seria a mensagem da graça de Deus em Cristo Jesus? A construção aqui verbal nos permite apontar que João pode estar se referindo a essa mensagem eterna de Deus, ao evangelho cuja mensagem central era que Cristo, o Messias, promoveria um dia final, aonde ele ofereceria a redenção pelos nossos pecados. João parece aqui fazer uma reflexão acerca de que em Deus esse era um princípio eterno, esse era um desejo no coração de Deus, sempre e sempre e sempre, antes que houvesse tempo. Por isso ele diz o que era desde o princípio, algo que sempre existiu em Deus, algo que sempre houve no coração de Deus, algo que estava para além do mundo natural, para além do mundo real. Isso era desde o princípio. Talvez inatingível, talvez não, certamente, inatingível para nós. Fora do nosso escopo, fora do nosso alcance, fora das nossas maiores conjecturas. Porque se admitimos, meus irmãos, que o pecado arruinou a existência humana, a existência do mundo como um todo, nós precisamos também concordar que a solução está para além de nós.
A solução não está numa sociedade marxista. A solução não está no neoliberalismo ou num capitalismo levado às suas últimas consequências. As tentativas humanas se frustram uma após outra. Mas João percebe que há algo que está fora desse espectro e que sempre existiu em Deus. E ele prossegue dizendo que o que era desde o princípio. E a próxima palavra que ele usa é o que ouvimos. E você percebe que aqui agora ele coloca isso no plural, e isso é muito importante dentro desse contexto. O que ouvimos. A mensagem de Deus, então, finalmente se fez ouvir por meio dos profetas do Senhor, por meio dos mensageiros de Deus. Deus promoveu, Deus liberou a sua palavra. Deus convocou o seu povo, Deus convoca os homens a que se arrependam dos seus pecados e se voltem para Deus. Há uma voz que ecoa agora no tempo e na história, chamando a mim, chamando a você e chamando a todos os homens que se arrependam dos seus pecados, que mudem o rumo dos seus caminhos, que reflitam, afinal, para onde eles estão indo com as suas escolhas. Que os seus corações, endurecidos pelo pecado, encontrem finalmente misericórdia e graça, para que eles creiam no Filho de Deus. Portanto, a mensagem promovida pelos ofícios de Cristo, o verdadeiro sacerdote, o verdadeiro rei e o verdadeiro profeta, desperta os corações para a verdade de que Deus, o Pai, confiou a proclamação das boas novas a seu Filho Jesus Cristo. João não faz mais menção a um outro profeta, mas aquilo que eles ouviram do profeta verdadeiro, daquele a quem Isaías profetizou, Jeremias e todos os profetas do passado. Mas João diz que não somente o ouviu, mas ele diz aí também, na continuação do texto, o que vimos com os nossos olhos. João está dizendo que um agrupamento de pessoas viram o Verbo de Deus que se fez carne. Os nossos olhos viram. João dá um testemunho fidedigno. E isso que ele viu, como eu disse no início, mudou toda a sua história. E esse ver de João é um ver muito especial. Meus queridos, muitos veem Jesus, de uma maneira ou de outra. Para alguns ele é aquele corpo dilacerado na cruz. Para outros ele é um grande profeta, um grande sábio, talvez um iluminado, mais um dentre tantos outros. Ao confessar que viu o Senhor, ou que eles viram o Senhor, João está dando um testemunho histórico de que Cristo Jesus verdadeiramente se fez homem, e como ele diz lá no seu evangelho, ele tabernaculou entre nós, cheio de graça e de verdade. Mas os seus olhos não somente o viram. Acho que a Viviane falou sobre isso aqui no domingo de manhã. Ele diz assim, o que contemplamos. E aqui a expressão é que havia algo além da natureza física de Jesus. Ver a Cristo, para João, era muito mais do que dar uma corrida de olho. Foi algo que capturou os seus sentidos, capturou as suas emoções. E ele diz assim, nós o contemplamos. E a expectação que ele dá ao usar essa palavra é de que, verdadeiramente, ele era Deus. Ele não era apenas um profeta. Ele não era apenas um judeu sábio. Mas era Deus em carne, vindo a nós. Era Deus se manifestando.
Era Deus em carne e osso, como se fosse quase que impossível de crer. Nós o contemplamos. E ele diz mais: nossas mãos apalparam. Querido irmão, às vezes eu encontro crentes que têm umas dúvidas estranhas. Como, por exemplo, crentes que se perguntam se de fato Cristo existiu em carne. Se ele talvez não era somente um mensageiro, um enviado, um espírito. Há coisas desse tipo correndo por aí. João está dizendo: nós o vimos, nós o vemos, nós o contemplamos, nós o tocamos. E esse lugar de comunhão de João é tão impressionante, porque o texto bíblico vai nos dizer que ele recostou a sua cabeça no peito do Senhor. João viu aquele homem na cruz sendo atravessado por uma lança, cujo centurião pagão teve que confessar verdadeiramente: este era o Filho de Deus. Meu irmão, João não está equivocado nas suas palavras, e João não está titubeando na sua fé. João está dizendo que este que ele tocou, que este que ele viu, que este que ele contemplou, era verdadeiramente o Filho de Deus. João nos mostra aqui que Jesus, aquele que era o Verbo, desde o princípio, se fez carne. O Deus que existiu sempre, fora do tempo. Fora do tempo. Porque o tempo para nós é composto de passado, presente e futuro. E Deus existe fora do tempo. E Deus existia também fora da matéria e os estados que conhecemos de matéria: sólido, líquido e gasoso. E Deus também existia fora do espaço, largura, altura e profundidade. Mas agora, Deus se coloca entre nós. Deus está entre nós na pessoa de Jesus Cristo. No tempo, na história, no corpo de Cristo, fora do espaço, Ele sempre existiu, mas agora Ele está entre nós. A mensagem de João, portanto, é uma mensagem contundente. Deus veio a nós. Deus está entre nós. O caminho de reconciliação foi aberto. O preço pela redenção foi pago. Como ele diz, Deus amou o mundo de uma maneira tal, que enviou o seu Filho para morrer por mim e por você. Meu amado irmão, quando nós estávamos perdidos em nossos delitos e pecados, para usar a linguagem de Paulo, Deus não estava como o panteão grego, nos vendo sofrer e exigindo de nós o pagamento pelos nossos pecados. Não, não e não. Deus nos viu na nossa miséria, no nosso pecado, na morte espiritual, e Ele veio no nosso lugar fazer aquilo que eu e você jamais poderíamos fazer. Porque a morte espiritual, irmãos, não tem tratamento clínico. A morte espiritual não tem curso superior que dê jeito. A morte espiritual não há benefício financeiro, sucesso midiático que ela possa pagar. O que João está dizendo é que finalmente a nossa tragédia chegou ao final. Deus em Cristo vem nos salvar. Deus em Cristo vem nos encontrar. Tal experiência faz de João e de todos os apóstolos proclamadores. É isso que ele diz: o contemplamos, as nossas mãos apalparam, e isto proclamamos a respeito da palavra da vida. Portanto, não há, irmãos, a corrente normal é de que alguém que viu a Cristo verdadeiramente, e aqui, embora nós não o tenhamos visto em carne, nós o contemplamos pela fé. Nós o vimos pela fé, cremos pela fé, esperamos pela fé, estamos em fé e permaneceremos em fé até aquele dia em que então o veremos como Ele é.
Mas essa vida, ou esta visão, faz com que João se declare um proclamador. Um proclamador da palavra da vida. E às vezes eu fico me perguntando a partir de mim, e talvez você possa fazer esse exercício. Quantas vezes nós somos arautos silenciosos? Quantas vezes o mal está do nosso lado, a tragédia é iminente, e a nossa fé é algo interior. João está dizendo, não. Nós fomos transformados em proclamadores, mensageiros da palavra da vida. Era impossível para os apóstolos que viram a Cristo, os sinais, a mensagem, tocar a Cristo, ver Cristo ressurreto e continuar em silêncio. Era essa visão que fazia com que apóstolos presos e açoitados louvassem a Deus. E anjos enviados dos céus os libertassem. Aqueles que verdadeiramente tocam a Cristo pela fé se tornam mensageiros de boas novas. E ele diz, porque ele se considera um proclamador da palavra da vida. Ele diz aí, a vida se manifestou. A vida se manifestou. Deus não está em silêncio. Deus nunca esteve em silêncio. Mas vindo à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho nascido de mulher para destruir as obras de Satanás. Portanto, como diz Thomas Watson, o que impressiona, e talvez tenha impressionado também a João, é que na verdade na cruz, quando Cristo ia morrendo, verdadeiramente ele ia vencendo. Quando ele está entregando a sua vida, ele está reconquistando a sua vida. Mas não só reconquistando a sua própria vida. Ele está reconquistando tudo aquilo que o pecado tocou, trazendo tudo de volta para a glória de Deus Pai. É isso que ele diz, a vida se manifestou. Jesus é a vida eterna e João faz questão de enfatizar que esta vida estava com o Pai. E, no entanto, foi manifestada a nós ou em nosso favor. É o que ele diz, a vida se manifestou. Nós a vimos e, de novo, dela damos testemunhos e proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Estava para além de nós, estava para fora de nós, estava com o Pai, mas enfim, nos foi manifestada. A vida se manifestou. É isso que ele está dizendo. Meus queridos irmãos, que importância tem para nós, então, meditarmos sobre a glória de Cristo? Nós vamos ver isso aqui, no verso 3, ele diz, nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também, eu gosto muito dessa expressão, vocês também, nós também, todos nós. E se é uma carta geral, é para nós também, para que vocês também tenham comunhão conosco. Comunhão em quê? Nessas verdades todas que nós estamos aqui a pensar, a meditar, a colocar o nosso coração, a aplicar o nosso entendimento. Porque a fé, meus irmãos, não é só um produto de racionalização e de entendimento. Ela toca o nosso entendimento, sim. Ela fala conosco na nossa mente, mas mais que isso, ela atinge o nosso coração. E é isso que João aqui está dizendo. Nós lhes proclamamos o que vimos, ouvimos, para que vocês também tenham participação nesse colegiado da fé, tenham comunhão conosco. E ele diz, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Não é uma comunhão só de gente boa, apesar que às vezes a gente é gente boa, mas tem vezes também que a gente é gente complicado, né? Mas ele diz que a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. João registra essas verdades, ou esse chamado, para esta comunhão verdadeira.
E ao registrar ou a nos chamar para essa comunhão verdadeira, Ele nos diz que nós estamos inseridos numa nova família, com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Irmãos, e esse contexto ele é tão redentivo, porque às vezes a gente tem um histórico tão complicado de família, às vezes nós temos um histórico difícil de relacionamento com o pai, mas aqui João diz que nós herdamos em Cristo Jesus uma filiação bendita, e nós podemos dizer que Deus é nosso Pai. E a paternidade de Deus é curativa, é redentiva, é salvadora. João está dizendo, pense nisso, pense em como você é um filho querido e amado de Deus. Porque nós estamos nessa comunhão, na comunhão que o Pai e o Filho sempre tiveram, desde os tempos eternos, desde que o mundo nem existisse. João está dizendo que nisso nós somos inseridos. E para finalizar, uma expressão que eu julgo tão adequada para a conclusão desse pequeno trecho. Ele diz assim, escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Meus irmãos, falar de alegria é sempre paradoxal, porque por um lado nós vivemos num mundo tocado pelo pecado, lidamos com a morte, lidamos com tristezas, lidamos com tantas coisas, mas João diz assim que essas coisas foram escritas para que a nossa alegria seja completa. E por que completa? Porque existem alegrias incompletas. Especialmente aquelas alegrias que nós mexemos as peças do tabuleiro para produzir alegria para nós. Que na verdade isso são falsos deuses. Porque assim que esse sentimento de alegria falsa se esvai, nós temos que mexer as peças de novo para que aquele sentimento volte para o nosso coração. Mas essa alegria é passageira. Essa alegria é enganosa. João está fazendo referência a uma alegria que ela transcende essas coisas. É uma alegria que nós muito mais recebemos no nosso coração do que conquistamos por nossos méritos. João registra essas verdades para que nossa alegria repouse segura e firme. Uma alegria completa. Não uma falsa alegria derivada de um falso Deus. Uma falsa alegria que carece de manipulações, de estratégias, de arranjos, de uso de pessoas, de bens, para nos fazer sentir alegres. A alegria da qual João diz nos remonta ao fato de que Jesus é Deus manifestado em carne, para a nossa redenção e inserção na família de Deus. O que eu quero deixar claro para você nessa manhã, meu irmão, é que eu não sei como é que você chegou aqui, eu não sei como é que você está, eu não sei quais são as lutas, eu não sei quais são as crises, mas existem verdades nesse texto incontestáveis. Você é filho de Deus. Você é amado de Deus. Deus em Cristo te salvou em Jesus. O preço para essa aceitação está definitivamente pago. E não há quem possa nos acusar diante de Deus. Porque fomos perdoados por Cristo Jesus. Como diz aí o apóstolo, nós estamos inseridos na comunhão do Pai e do Filho. Portanto, ele diz, pense sobre isso. Se há uma alegria que não pode ser perturbada, é essa. Meu irmão, você pode conquistar o mundo, você pode ter a conta bancária mais recheada do país. Você pode ser classificado pela Forbes como alguém que detém a maior fortuna. A Escritura vai dizer que nós não devemos confiar na instabilidade das riquezas. Mas talvez você coloque a sua alegria na sua saúde, na sua disposição em trabalhar. E uma pequena bactéria pode mudar todo esse quadro. Talvez você tenha colocado a sua esperança e a sua alegria final
e finalmente, talvez você tenha apostado todas as fichas no seu casamento, na sua carreira, nos seus filhos. Irmãos, só podemos colocar todas as fichas na esperança em Cristo Jesus. Só nele e mais ninguém. Nossa alegria verdadeira, completa e plena deve estar toda repousada sobre a pessoa e obra de Jesus Cristo. Porque aquilo que ele fez está feito para sempre e permanecerá inalterado até aquele grande dia em que ele virá para ser admirado nos seus santos. Portanto, eu queria concluir com 3 aplicações para nós. A primeira delas, conheça Cristo como revelado nas Escrituras. Isso é bom, é louvável, mas ore para que o Espírito Santo também ensine o seu coração a contemplar, a pensar nessas coisas. Paulo disse, a nossa esperança se resume apenas às coisas dessa terra, nós somos os mais infelizes dos homens. Mas pense sobre isso. Pense sobre esse Deus eterno que te amou, que me amou, que te salvou, que me salvou. Pense nesse Senhor verdadeiro, homem e verdadeiro Deus. Pense nesse Deus que chorou conosco pelo pecado, mas que pagou o preço pela redenção. Cristo, em sua missão, nos redime do pecado e nos leva a uma comunhão verdadeira com Deus. Que bênção é essa? Nós podemos nos aproximar de Deus, como diz o escritor aos Hebreus, tendo ousadia e intrepidez pelo novo e vivo caminho que nos foi aberto pelo sangue de Cristo Jesus. Nós somos aceitos não pelo que fazemos. O que fazemos, na verdade, contribuiria muito mais para sermos rejeitados. Mas somos aceitos por aquilo que Cristo fez, pela obra redentora do nosso Senhor. E terceiro, nossa alegria também depende de contemplar aquilo que pela graça nos foi dado. Um Deus que entrou na história como homem, para nos resgatar e fazer nova todas as coisas. Meu irmão, o que eu quero deixar para você nessa manhã é a importância de se pensar sobre essas coisas. Porque Cristo Jesus ressuscitou. Todas essas palavras que nós lemos estão para depois da cruz. E como eu já disse muitas vezes, o problema da ressurreição não é um problema nosso, é um problema de quem não crê na ressurreição. Mas o fato verdadeiro é que Cristo Jesus ressuscitou dentre os mortos e, portanto, Ele tem a palavra final. O que João está nos ensinando nessa carta, nos mostrando a certeza da comunhão, a graça de Deus, o amor que temos uns pelos outros, porque Cristo também nos amou, é que finalmente um dia tudo isso será coroado. É a expressão que a gente conhece como a cereja do bolo, não é assim? Nós já estamos com o bolo, irmãos, bem confeitado, bonito, arranjado, decorado, a sala está pronta, está tudo pronto. E eu quero te dizer que se a sala está pronta, que se o bolo está pronto, está decorado, a cereja vai chegar. E a expectativa que nós temos na literatura joanina é justamente o que nós vemos em Apocalipse. Um dia, esse mesmo Jesus, a que João faz referência, voltará. E agora não só os olhos dos apóstolos que o viram, o verão, mas todo olho o verá. E toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Deus te abençoe com graça. Vamos orar. Queria te convidar a se colocar de pé nessa manhã. Pense sobre essas verdades do Evangelho, pense sobre o quanto você foi amado, o quanto Cristo verdadeiramente te amou. Pense sobre esse preço que foi pago na cruz. Pense sobre essa comunhão a qual você é chamado, a comunhão do Pai, do Filho.
por meio do Espírito Santo. Sinta-se alegre nessa manhã, porque não é por merecimento e nem por competência, mas é por pura graça. Portanto, nenhum de nós aqui pode se vangloriar. Toda glória seja dada somente a Cristo. Toda glória seja dada somente a Deus. Pai, nessa manhã nós queremos louvar o Teu nome. Nós queremos cantar uma canção de adoração a Ti. Porque nenhum de nós aqui merecíamos ser amados assim. Nenhum de nós aqui, Pai, poderíamos pagar o preço pelo resgate das nossas almas. Mas João está nos mostrando nessas cartas e no seu evangelho o quanto o Senhor nos amou. O quanto a Tua misericórdia foi eficaz, eficiente, salvando pessoas como nós, amando pessoas como nós. Porque, como diz a Escritura, pode ser até que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas quem morreria por nós? Quem daria o seu filho para morrer por nós? Nessa manhã nós queremos Te agradecer, Senhor. Queremos, pelos olhos da fé, contemplar esse Jesus bendito, a glória de Cristo, o verbo da vida. Abençoa cada um dos irmãos e irmãs aqui nessa manhã. Fortalece a fé de cada um, o coração de cada um. Senhor, em nome de Jesus, reanima, fortalece, levanta aqueles que estão caídos, com joelhos vacilantes, toma-os pela mão nessa manhã, e que o Senhor nos guarde no transcorrer desse dia. É o que Te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Obrigado.